Canto de um povo, de um lugar. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque finda a tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Madrugada, um céu de estrelas e a gente dorme sonhando com o dia. Obrigado. A gente vai fazer um debate sobre mediação nas artes com a Anaíse Lopes, a Ana Luísa Santos, com a mediação do Patrick Pessoa, por favor. Bom, muitos textos foram lidos aqui desde cedo e agora a proposta da 5ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo é a gente conversar um pouco sobre essas ações com duas pessoas que propuseram ações na rua, né? A Ana Luísa Santos, de Belo Horizonte, que é uma performer que tem trabalhos que pensam o corpo como metáfora da cultura, como lugar de protesto e espaço de disputa de narrativas. E com a Anaíse Lopes, que é a diretora artística do Festival Panorama do Rio, que é um festival de dança brasileiro. A Ana Luísa fez uma ação na rua ontem e anteontem, que se chamava Pontos de Vista, em que ela saía com um body door e dizia que trocava pontos de vista com as pessoas. E eu acho que seria interessante para a gente começar a conversa que ela falasse um pouco o que aconteceu nesses 2 últimos dias em que ela esteve na Praça da Sé e na Praça da República. Então, passo a palavra. Obrigada. Boa tarde, é uma alegria, uma experiência estar aqui. Quero agradecer ao convite da MIT para essa experiência. Tem sido muito especial para mim, porque eu cheguei recentemente a São Paulo, então a ação ela também se configurou como a minha das primeiras experiências de ação pública na cidade. Então a troca de pontos de vista tem sido intensas nesse sentido. O trabalho Pontos de Vista aconteceu à tarde na Praça da República, na sexta-feira, e ontem pela manhã na Praça da Sé. E ele é um desdobramento de uma série de trabalhos que envolvem essa relação de mediação, iniciados em 2013, com o trabalho Museu Comigo Agora, em que eu
convidava as pessoas com a minha presença, com essa estratégia do Body Door, para irem visitar um centro cultural, um museu, em comum acordo, que a gente chegasse a um acordo e que a gente fosse junto fazer essa visita. A partir daí, desde 2013, eu venho desenvolvendo esses trabalhos, como No Selfie, guarde seu celular durante a exposição, que é uma intervenção para entradas de exposições artísticas. Também como Você Quer Ser Feminista, que é uma ação que eu realizei no Rio de Janeiro ano passado. E agora, aqui em São Paulo, eu troco pontos de vista, que tem a ver com uma provocação que a curadoria do eixo da crítica colocou para mim nesse sentido da mediação, nesse sentido da relação de um isolamento das artes e um pouco também de uma intervenção dentro de um evento que é um evento de teatro e que tem essa relação com o ver, né? O teatro vem desse lugar de onde se vê, mas também de onde se escuta, né? De onde se fala, de onde há essa possibilidade de troca, de negociações. Então eu realizei o trabalho na sexta-feira, no sábado, e foi muito interessante. É sempre uma dinâmica de muita intensidade que acontece, embora a ação ela tenha uma dinâmica duracional e para quem testemunha a ação no momento do seu acontecimento, tem uma dinâmica imagética, visual, que é sutil. Mas para quem se engaja na ação, para quem se aproxima, ou para quem realiza a ação comigo, pode ser muito, muito intenso no sentido da troca. A minha estratégia de ação é, então, estar nesses locais, encontrar um lugar de fluxo de pessoas, onde se tem um ritmo de fluxo de pessoas, e intervir nesse fluxo e criar um espaço de disponibilidade, né? Um espaço de escuta, um espaço de provocação também. Eu acho que nesse momento, inclusive nas últimas leituras que aconteceram aqui agora, né? E acho que durante todo o dia, enfim, e o que a gente tem sentido, né, na pele, literalmente, é essa urgência da necessidade de escuta, da urgência da negociação, e de como que é um exercício muito performativo essa relação da escuta, né? Porque o som, ele perfura, né? Ele entra na gente. Então é uma experiência muito forte. E aconteceram então vários encontros com pessoas na República e na Sé, e em que nós poderíamos, né, conversar, trocar pontos de vista sobre diversos assuntos pessoais, políticos, e eventualmente, a partir do que a gente conversasse, daqui também a pessoa demonstrasse de interesse, eventualmente eu poderia convidá-la para ir ao teatro comigo. E ontem eu fui ver uma peça que está na MIT, que é a suíte número 2, e encontrei algumas pessoas que articularam a ação comigo na Praça da República e na Sé. E hoje a ação continua nesse desdobramento para assistir a peça Campo Minado no Teatro do SESI hoje à noite. Então a ação ela tem essa continuidade, ela está acontecendo, ela continua nesse encontro hoje, nesse date, que vai se encontrar na porta do teatro, aquela expectativa de encontro com a pessoa e, obviamente, a experiência de ver a peça e também, depois, a possibilidade da gente trocar pontos de vista sobre aquela experiência que a gente teve. Então, e claro, para além disso, também de um contato que fica, assim, uma possibilidade, quem sabe, de um desejo de criar uma amizade a partir desse encontro, a partir dessa troca. Então, eu fiquei muito feliz também com essa possibilidade, porque me articula uma negociação e uma conversa também com a própria MIT, com o próprio projeto, né, a partir de que eu possa
dialogar com essa programação a partir do encontro com essas pessoas, e traz para mim também uma outra experiência, né, da fruição dessas peças, que traz para mim uma dinâmica de muito afeto a partir desse lugar, assim. E todas essas ações, elas têm, claro, algumas estratégias diferentes, assim, mas dizem muito respeito a uma inquietação muito grande que continua em mim, assim, de uma percepção, de uma concepção desse, às vezes, distanciamento da experiência artística, da experiência estético-política, de grande parte das pessoas. E eu ficava me perguntando, né, como que a gente pode, né, articular uma outra dimensão de audiência para experiências artísticas de arte contemporânea. Muitas pessoas nem sabem o que é ou como se dá, por exemplo, a linguagem artística da performance, né? E eu ficava pensando uma série de estratégias, e pensava que também, depois de um tempo, que a minha melhor ou mais urgente contribuição era a minha presença, era a forma de eu me colocar nessa disponibilidade, né, de troca, nessa possibilidade de convite também, nesse espaço de tempo, de escuta, né, e de abrangência dessa experiência. Então, muitas pessoas chegaram para mim na sexta ou no sábado e me perguntaram informações sobre direções de trânsito, né? Onde que tá, né? E isso pode ser um ponto de vista também, né? Ou disseram também que às vezes não tinham que trocar, mas fizeram uma foto com o celular, enfim. Outras pessoas falam, ela é uma escutadora, né? Então, essas dimensões em que a arte também, essa dimensão da experiência artística fica vibrando, né, se é arte, se não é arte, né, às vezes há um tipo de aproximação que é muito interessante e que coloca também uma dimensão de imaginação, de autonomia, né, que eu acho que é muito fundamental no que diz respeito à experiência artística, assim, esse experimento, essa experimentação de autonomia, né. Então, as pessoas trocam pontos de vista, mas sobre o que você troca? Sobre o que a gente quiser. Isso dá uma dimensão de autonomia que eu acho que é muito interessante de compartilhar com as pessoas, assim. Então, acho que a gente podia começar falando por aí, assim, queria ouvir muito a Raíssa também e abrir pra gente trocar também. Muito obrigada. Ser aplaudido no meio da rua é uma coisa maravilhosa. Então, eu queria pegar isso que a Ana falou e localizar a origem dessa ação em 2 momentos no tempo. Quer dizer, tem uma questão biográfica, né? Assim, eu sou filha de professores. Então, quando eu nasci, meus pais moravam numa casa que tinha 2 quartos. Um quarto era o deles, outro quarto era a biblioteca. O que fez com que o meu quarto, o quarto da minha irmã, fosse a biblioteca, porque era só o que tinha. Então, eu me dei conta inconscientemente, depois, quer dizer, me dei conta de que inconscientemente eu tinha feito a mesma coisa. Também moro num apartamento de 2 quartos, e quando meu filho chegou, eu não sabia que ele ia chegar naquele momento, então eu não tinha quarto de criança. As pessoas em geral fazem quarto quando sabem que vão ter filho, né? Mas não foi o nosso caso na época. Então, meu filho dorme no que era o meu escritório, portanto meu filho também dorme na biblioteca. E eu só me dei conta depois de que os livros eram para mim a coisa realmente mais central da minha vida. A parte todo o resto, assim, tudo que eu fiz na vida até hoje, eu só fiz porque eu fui criada lendo, cercada de livros. Tudo está relacionado a isso na minha vida. E lá no Panorama, eu dirijo um festival que é um festival originalmente de dança contemporânea, mas que se expandiu para ser um festival de artes, cujo foco é o corpo. E há muito tempo eu venho conversando com alguns artistas sobre a relação do corpo com a palavra, que é uma questão, para muitos artistas, muito difícil de lidar mesmo. E a gente já tinha feito uma edição do Panorama que tinha um pouco esse eixo, de discutir como que a palavra se corporificava, vários trabalhos que lidavam com a relação da palavra. Então, até essa peça do Joris vinha, inclusive nessa edição, acabou não vindo em cima da hora, mas a gente acabou fazendo uma edição sobre a palavra. E eu fiquei com a sensação de que essa palavra cênica, que a gente estava tão acostumado a fazer, ela estava muito dissociada da palavra livro, da palavra texto. E que
eu vejo, por exemplo, como que... E pra mim é relevante se você tá lendo no iPad, tá lendo no livro, tá? Eu gosto de livro, né? Sou velha, eu gosto de livro. Mas quando a pessoa lê no iPad, lê no telefone, pra mim dá no mesmo. Mas eu resolvi que a gente precisava fazer alguma coisa sobre isso. E fiquei com isso na cabeça. No ano passado, a gente teve uma reunião no Rio, logo depois que a Queer Museum foi proibida. E tinha acontecido o episódio aqui em São Paulo, no MAN, com o nosso corpo presente, Wagner Schwartz. Enfim, a Renata aqui, a peça da Natália com a Renata também tinha sido censurada. Enfim, a gente teve uma reunião no Rio com várias instituições para pensar uma frente de ação contra o discurso conservador, enfim, que tipo de ações a gente podia fazer juntos. E naturalmente, como sempre acontece quando você reúne instituições de arte, a gente não chegou a nenhuma proposta. Saímos de lá 24 pessoas, muito imbuídos de uma indignação, mas a gente não era capaz de articular nada, como não somos capazes, como meio artístico, de articular nada concreto. É por isso que nós estamos onde estamos. Nós não somos capazes, a gente fica no limbo. Pois bem, não articulamos nada e depois fomos tomar um chopp. Aí no chopp, conversando com a Elisete Lanhada, a gente falando de o que dá pra fazer, a gente falou, tem que parar, a gente não consegue fazer nada porque a gente está lendo para nós mesmos, que aí eu leio um livro, eu leio um texto para a Elisete e falo que é legal, a Elisete vê um texto e me manda, aí eu mando para Michelle Sommer, aí fica aquele monte de curador, aquele monte de artista trocando texto. E a gente fez essa piada, eu e a Elisete, eu falei, a gente tem que ir para a porta da igreja evangélica, botar uma barraquinha, e o cara, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo deve ser igual, né? Mas no Rio de Janeiro você anda pela praça, pelo metrô, pelo trem, e o cara para você e fala, eu quero falar para você uma coisa. O cara me para na praça e fala, o Senhor quer falar com você. Eu digo, jura? Então, assim, essa intervenção na nossa vida dessa palavra começou a me incomodar como realmente algo que a gente estava sendo passivo. E aí eu falei, por que a gente não faz isso? A gente vai para os lugares e a gente faz uma pregação com a mesma estratégia, caixa de som, sofazinho, né? Porque a gente não precisa... Nosso lance não existe penitência. Não precisa ficar em pé 4 horas falando que nem o cara fica lá no Largo do Machado. Mas a gente fica sentadinho lendo. Então, daí veio uma ideia de a gente propor uma ação que resgatasse a potência do corpo que lê para o outro corpo. Porque esse ato físico da leitura, que é um ato, né, profundamente físico, ele é um ato de compartilhamento de tudo. Quer dizer, eu não sou capaz de ler um texto sem que você me veja. E veja como eu reajo àquele texto. Quer dizer, a minha presença é atravessada pelo texto e é automaticamente performático porque não é, e pessoal. Então, esse lugar de troca a gente queria resgatar. Então, a ideia da ação começou assim, a gente fez no Rio, no CCBB, em dezembro. Foi muito legal, a Dani estava lá, leu, né? O Fio estava lá, estava também, né? E a gente percebeu que faltava ir pra rua, que já era um desejo da gente fazer isso agora, no começo desse ano, da gente fazer uma ação na rua também. Porque a gente fez o CCBB, que é rua, mas não é rua, né? E aí, quando o Dani teve a ideia de trazer pra cá e a gente conversou sobre isso, eu fiquei super feliz, porque eu acho que esse lugar que a gente tem aqui, né? Aqui ficou lindo, tem a árvore, a gente tá assim, praticamente numa coisinha, uma coisa... A gente tem que resgatar essa ideia de que a gente está no lugar público seguro, no lugar público que nós protejamos uns aos outros, que a gente está falando coisas que ninguém vai atacar a gente se a gente ficar aqui falando. Eu posso ler um texto falando qualquer coisa que eu quiser que ninguém vai... A gente tem que recuperar esse lugar. A gente foi meio que empurrado de volta nos últimos tempos para os nossos lugares, onde a gente está protegido. Eu acho que é uma ação de reconexão com as outras pessoas. Porque senão a gente cai nesse lugar que eu não estava falando, de que a gente precisa buscar um ponto de conexão com as plateias que não é... Que a premissa não pode ser ter lido as coisas que a gente leu. A premissa não pode ser saber quem são os autores que a gente sabe. Porque essa premissa não está nos levando para lugar nenhum. Essa premissa está nos encurralando. Então, como que a gente pode abrir outros buracos? E eu acho que a leitura e o compartilhamento de textos é uma maneira de você criar conexões com as pessoas. Então, a gente parte um pouco por aí. Depois que já estava acontecendo, um amigo me lembrou de uma história muito antiga, conhecida no jornalismo do Rio, que é bom porque cita uma figura de direita, para variar, né, que a gente só cita os nossos pessoais. O senhor Marie-Henrique Simonsen, conhecido economista e escritor, não gostava muito de falar com a imprensa. E uma vez uma jornalista lá do Rio de Economia ligou para ele, querendo ser simpática, e falou: professor Simonsen, eu liguei para o senhor para a gente trocar umas ideias. E ele falou: minha filha, perfeitamente, quais são as suas? Porque as minhas estão publicadas em 28 livros. E a gente usa isso há muitos anos para brincar com essa coisa, porque assim, a gente reclama de alguma coisa, mas não propõe uma coisa para botar no lugar. E eu acho que
quando a gente vai pra rua, a gente também está propondo, está colocando as nossas ideias, que podem ser boas, podem ser ruins, podem ser mais interessantes ou menos, mas a gente reclamar das ideias do mundo sem botar as nossas, eu acho que a gente não pode mais. Então a ação tem a ver com isso. Eu acho que é um pouco, como diz o professor Simons, entendeu? Eu não estou gostando dessa narrativa conservadora, eu não estou achando legal o cara me parar na rua e dizer que a minha roupa tá errada, que é o pecado, que eu não sei o quê, que eu não posso ter tatuagem e tal. Então eu tenho que dizer pra ele uma outra coisa, não posso só virar as costas e xingar ele de sair andando na rua, entendeu? É um pouco por aí esse lugar. Mas isso que a Ana Luísa falou, né, de ter esse encontro com as pessoas na rua para trocar pontos de vista, depois de repente ver um trabalho do Campo Minado hoje, você vai, e depois continuar a conversa, né? Isso se dá no tempo. Do mesmo jeito que você vem para cá às 9 horas da manhã e propõe leituras de vários fragmentos, as pessoas ficam o tempo que podem, que querem ficar, mas a experiência também se dá no tempo. Né? E eu fiquei lembrando que no ano passado eu estava mediando as reflexões estético-políticas da MIT, né? Foram 4 mesas ali dentro do Itaú, ali dentro do Itaú Cultural, e eu me lembro de uma fala da Ivana Bentes dizendo: a gente tem que ocupar tudo, porque qualquer espaço que a gente não ocupar vai ser ocupado por essas outras narrativas às quais a gente resiste, né? Mas aí eu fiquei pensando que então tem um trabalho, sim, de continuidade que se dá no tempo. E a grande dificuldade parece, no caso da performance, né, vamos dizer, a gente está aqui um dia, ocupa esse espaço e fica aqui 5 horas. Mas como é que a gente pode trabalhar o tempo, né, para além dessa efemeridade do acontecimento? Porque é um pouco o problema do livro também, né? É uma habitação com o livro, né? Um contato com o livro, alguma experiência que vai amadurecendo com o tempo. E uma das coisas, talvez, só como provocação, né? Uma das coisas, talvez, que diferencia muito esse discurso espetacular, né? Quer dizer, a estetização da política de uma politização da estética, para ficar com os termos lá do Walter Benjamin, é justamente tentar não operar apenas com efeitos imediatos sensacionalistas, né? E fazer uma coisa que é menor, que talvez nem pareça uma obra de arte, né? Então eu só queria propor isso, né? Quer dizer, como é que a gente pode trabalhar uma duração, uma continuidade no tempo a partir de ações performáticas que são, em alguma medida, marcadas por uma efemeridade, né? Elas acontecem e somem, mas como é que elas perduram? E como é que a gente pode propor coisas para que elas perdurem, né? Não sei, passo a palavra para vocês, só para começar a conversa, tá? E depois... Pode falar, gente. Então, essa é uma preocupação constante, né, Patrick? Porque a gente tem uma questão, parte do estrangulamento da operação artística é financeira, né, assim, mundialmente. Então, assim, tornar financeiramente difícil criar projetos, executar projetos, estar em cena e fazer ações é parte de um modelo social em que você exclui esse lugar de atrito. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente assume, que eu não gosto, um papo que eu acho muito cafona, que eu escuto às vezes, que principalmente de pessoas mais velhas, porque a gente que fizeram militância artística e política num período muito mais difícil do que a gente está enfrentando agora. Então tem um papo um pouco cafona que na nossa época não tinha dinheiro. Na nossa época a gente fazia sem dinheiro. Que é um problema, porque assumir que a dimensão da cultura tem que ser excluída do resto da sociedade e tem que ser uma coisa abstrata, élfica, e que você não tem conta para pagar e você está ali fazendo ativismo cultural e fazendo cultura sem ter conta para pagar de maneira quase que mitológica, que eu não gosto desse discurso. Por outro lado, também acho que a invenção de formas de fazer que possam quebrar essa lógica é um trabalho de quem opera na área da cultura. Então, por exemplo, é claro que não dá para você pegar um artista como a Ana e falar assim: Ana, olha só, você para a sua vida agora e vamos ficar 6 meses, todo dia tu vai para a Sé e faz o lance. Porque no tempo nós vamos alcançar milhares de pessoas, certo? Alguém tem que pagar as contas da Ana enquanto ela faz isso, não é isso? Agora, não necessariamente precisa ser uma operação só da Ana, ou seja, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco um senso de discutir, de solidarizar, para descobrir processos que tornem possível essa longevidade. A ação de ler na rua, aqui a gente está fazendo dentro da MIT, que é bacana, que é chique e tal, a gente fez num momento todo maravilhoso. Mas lá no Rio, quando acabou a leitura do CCBB, por exemplo, uma menina virou e falou: eu não posso fazer isso lá na minha escola? Eu falei: lógico. Tem microfone na sua escola? Tem. Tem poltrona? Tem.
Só precisa de 20 pessoas, uma poltrona e um microfone. É basicamente o que precisa. Então, a gente precisa lembrar, eu acho também, Patrick, que a dimensão pessoal que a gente investe nessas coisas é no tempo também. E esse que é o lance, porque o que acontece? Você faz uma leitura dessa aqui. Tem gente aqui que me conhece, tem gente que nunca me viu, tem pessoas que são da área, tem pessoas que passaram. Hoje em dia parou um cara de bicicleta que eu não sei quem era, ele viu que eu tinha escrito um negócio errado, não foi, Dani? Ele estava mais ligado no nome do livro do que eu, corrigiu o nome do livro. Eu tenho certeza que esse menino que parou de bicicleta hoje, o dia dele foi diferente, naturalmente, porque ele parou aqui, ele escutou um texto e tal. Isso a gente vê no dia a dia de quem faz mediação. Lá no Panorama, que a gente tem um projeto muito continuado, de 8 anos, que tivemos o privilégio de ter patrocínio durante tempo suficiente para fazer durante 8 anos um projeto de mediação nos espetáculos, a gente tem gente que entrou pela primeira vez no teatro no Panorama e que vai todo ano. Ano passado um cara foi lá e na porta, eu não sei quem era, e ele pediu para falar comigo e ele falou, você me deu meu primeiro ingresso, eu estava na porta e você me deu. Eu estava passando, eu não lembro, naturalmente. Eu devia estar sobrando ingresso para algum espetáculo e ele estava na porta e eu falei, você não quer ver um espetáculo? Olha que ingresso. Eu fico na porta, maluca, né? Fico gritando o ingresso. Aí ele entrou pela primeira vez no teatro e ele estava com os filhos e tal. Então assim, a mediação, esse contato pessoal, ele não é pequeno, ele parece que é pequeno, mas esse cara fez mais contatos, provavelmente falando daquele espetáculo, do que todos os meus amigos teóricos que foram naquela peça, que saíram daquela peça, era mais uma, e foram tomar um chopp. Mal falamos da peça. Ele não, ele chegou em casa, ele contou que ele foi no teatro, ele falou com um monte de gente que ele foi ao teatro. Existe essa dimensão pessoal que a gente... É essa que eu acho que é a capacidade de sobrevivência no tempo, é um pouco por aí também, entendeu? Desinstitucionalizando todas as ações e tentando fazê-las nesse registro mais pessoal mesmo. Para você que está ali no dia a dia, acho que até talvez seja mais dramática essa necessidade, mas eu tenho muita necessidade que a gente recupere esse lugar de fazer com pouco e fazer o pouco que reverbera, em vez de toda a nossa energia num puta projeto que vai, entendeu? Um projeto institucionalizado que vai durar 7 anos, que vai ser incrível. Acho que as coisas pequenas têm muita força nesse momento, acho eu. Eu concordo, eu acho que é uma reverberação de energia, né? Ressoa de uma maneira que a gente às vezes não imagina, assim. Que é muito potente, tem uma continuidade também, né? Acho que também no caso da arte da performance, existe uma estratégia também de reverberação do trabalho que é feito através do registro, né? Da fotografia, do vídeo, e obviamente hoje, né, numa plataforma informacional como a internet, em que você consegue reunir esse tipo de informação e disponibilizar para as pessoas, né, 24 horas, 7 dias por semana, porque a internet está lá, a partir do momento que ela tem um dispositivo, né, um computador ou um celular e uma rede Wi-Fi, ou, né, ela pode ter acesso a esse trabalho também. Então eu acredito que essa é uma das estratégias, e acho que essa continuidade, falando do trabalho artístico pessoal, assim, eu acho que ela é a grande parte do trabalho, assim. O trabalho, ele não é só a obra, né? Ele é essa continuidade, essa fé, essa intenção, essa convicção, né, o desdobramento disso, ou algo que se deseja fazer para além disso, que eu posso fazer além disso também, né, depois disso, né, ou reperformar aquela ação, né. E claro que também de uma dimensão, de uma reverberação, de uma energia, de uma dimensão de presença, de disponibilidade, né, de atenção. Acho que presença tem a ver com disponibilidade, tem a ver com atenção, né, que é para a vida, né, e a todo momento e a todos os lugares, né. Você vir de metrô para cá, por exemplo, ou de qualquer maneira, enfim, né, você observa pessoas no metrô, é uma situação muito, às vezes, por vezes íntima, quando o metrô está muito cheio, você está muito próximo da outra pessoa, né? E a gente fica operando, às vezes, em dimensões
de um tipo de não presença, né? Assim, você está às vezes grudado, assim, né? Muito próximo de uma pessoa, às vezes sentindo o cheiro dela, né? E você, né, dentro dessa dimensão da cidade, da megalópole, tudo, em que há esse tipo de aglomeração, em que você recusa um tipo de presença, né, de reconhecer aquele outro, que o outro te reconhece. Você fica treinando um tipo de não presença, de invisibilidade, né? Para, de certa forma, um tipo de convivência possa ser possível também, assim, né? Que se todo mundo se olhasse, efetivamente, a gente está aqui, está aqui, está aqui. A experiência do metrô, por exemplo, seria outra, né? Mas o que a gente vê normalmente é esse tipo de exercício, e um tipo de desatenção, e um tipo, inclusive, de vedação, né? Geralmente as pessoas estão usando fones de ouvido, né? E que, né, já está... Oi? Isolamento constante. Exato. É esse isolamento constante que a gente precisa conseguir romper. Porque... E que aí você se fecha mais nessa dimensão, né, pessoal e da escuta, né? E a escuta hoje ela tem sido uma ação performativa, uma ação de coragem muito grande e difícil por vezes, porque às vezes a gente escuta coisas difíceis de ouvir, né? Coisas que a gente precisa ouvir, coisas que foram caladas por muito tempo, coisas que foram silenciadas e que por vezes é difícil de ouvir. São coisas que questionam privilégios, que questionam inclusive privilégios na arte, né? E também coisas que às vezes a gente não quer ouvir, como você disse, chegam de uma maneira, né? Mas que a gente está nesse momento, eu acho que de exercício de ouvir, né? Então, desse interesse, dessa curiosidade, dessa disponibilidade para o outro, que eu acho que também é um exercício performativo que pode ser compartilhado como um exercício de presença. Eu acho que ele reverbera e que é um desafio também muito constante, porque é esse exercício do coletivo, da coletividade, da convivência, que é sempre um desafio. Então eu acho que parte do trabalho é pensar nessa continuidade, não só na dimensão, né, da obra, terminou um trabalho, mas como aquele trabalho continua através da pesquisa, da elaboração, né, do registro, do compartilhamento desse trabalho, de pensar como que esse trabalho pode circular, como esse trabalho pode chegar às pessoas de outras maneiras, e como que isso pode ser viável na vida, que tem contas para pagar e uma série de coisas, assim. Então eu acho que caminha um pouco por aí, assim. Eu só me dei conta agora que falar do tempo, uma pessoa que trabalha no Panorama, né? Quantos anos o Panorama tem? 27. 27 anos, um trabalho continuado, né? Que vai se desdobrando no tempo. Como é que isso é importante? Eu tô muito menos, tá, gente? Que eu sou da época que o Panorama começou. Eu nasci na época do Panorama. Mas eu tô há 15, mas o Panorama tem 27. Mas essa articulação entre esses dois níveis é fundamental, né? Até para que a obra possa continuar para além da obra, encontrar as pessoas antes em você, o tempo todo. Você falou rápido da questão das redes sociais um pouco assim hoje em dia, né? Porque falar em registro hoje tem a ver com isso. E a gente também subdimensiona a capacidade que as redes sociais têm de servirem ao nosso discurso, porque a gente reclama que serve ao dos outros. Mas a gente usa pouco, né? Assim, hoje mais cedo a Luciana leu a entrevista que a Eliane Brum fez ao Wagner. E eu fiquei pensando, quando eu estava lendo essa entrevista, é incrível como as redes sociais servem a espalhar um discurso de ódio, como serviram na época que a performance do Wagner foi atacada, e eles usam de maneira profissional, né? Assim, as redes sociais para disseminação de discurso. E a gente é muito amador, né, para fazer isso. Então, a entrevista, por exemplo, do Wagner, quando as pessoas divulgavam, passavam, eu pensava, cara, a gente é muito amador. A gente não consegue fazer com que um discurso tão claro quanto esse circule na internet. A guerra de imagens, por exemplo, é uma guerra que a gente é muito melhor fazendo imagem do que eles. Não é possível que meia dúzia de garotos conservadores de TI, entendeu? Num quartinho no Catete do Rio, que são bolsonaristas, consigam encher a internet de imagens falsas, e a gente que vive de fazer imagem não consegue espalhar as imagens
dos trabalhos. Porque também tem uma dimensão da escala humana, né? Claro. Porque eles não operam com pessoas, claro, eles operam com robôs, eles operam com algoritmos. Então, mas esses robôs e algoritmos também estão disponíveis para nós. Nós é que temos que encontrar as maneiras éticas de lidar com isso. Eu acho, por exemplo, essa ação que a gente está falando de disseminação no tempo, né? A gente fez ação lá no Rio em CCBB e ficamos transmitindo pelas redes sociais de várias pessoas. Hoje também transmitimos, estão aqui, né, pessoal? A gente transmitiu e tal. Hoje de manhã, por exemplo, uma das pessoas que leu foi a Astrid Fontinelli, que é uma jornalista conhecida, enfim, uma pessoa que trabalha na televisão. E a Astrid veio de manhã ler uma Clarice Lispector e ela faz stories pra tudo, né? Faz stories dela no cabeleireiro, faz stories dela no qualquer lugar, fez o stories dela aqui lendo a Clarice Lispector. Aí eu tava segurando pra ela, falei pra Dana, eu tava segurando pra ela, e de repente eu fui olhar e tinha 10 mil pessoas assistindo nos stories da Astrid. Naturalmente, porque é uma pessoa conhecida. Mas assim, o nosso próprio universo já é muita gente. Se 10 pessoas nossas estiverem numa performance, sei lá, eu tenho 2 mil pessoas no Instagram, todo mundo aí tem centenas, a gente não usa a nossa capacidade de disseminação de informação das informações que nos interessam. Eu vou dar um exemplo rápido do WhatsApp, por exemplo, que hoje é uma praga, né, para a campanha política de 2018. O WhatsApp é uma ferramenta muito importante para a disseminação de coisas falsas, de um monte de coisas que a gente acha que não deveriam existir. Só que nós também temos o WhatsApp, né? Então, lá no Rio, por exemplo, todo mundo que vive em torno do candidato que a gente não menciona, eles têm uma estratégia de WhatsApp por pirâmide. Todo lugar que eu falo, desde o ano passado, eu explico isso, para ver se no tempo, Patrick, a gente consegue contra-atacar. E faço a mesma proposta que eu vou fazer aqui, pessoal, a gente vai conseguir. Que é o seguinte, o candidato capitão do Exército lá do Rio de Janeiro, que quer ser presidente da República, ele tem um grupo de WhatsApp em volta dele, são 290 pessoas o máximo que dá para ter no mesmo grupo. Então ele tem um grupo que é ele, os filhos, os assessores, as famílias dos assessores, 290. Para entrar nesse grupo, você tem que provar que tem um outro grupo de 290 para onde você vai mandar a informação. Então é 290 vezes 290. Para entrar no segundo nível, mesma coisa. Então eles têm, assim, alguém no primeiro grupo posta uma coisa e em segundos eles alcançam milhões de pessoas. Só você fazer a conta de cabeça. O que nos impede de fazer a mesma coisa? Nada. Preguiça nossa, na verdade, não é isso? Porque se a gente fizer um grupo de WhatsApp, a gente não junta 290 de nós? Para começar a juntar mais, cada um juntar 100, cada um juntar 100, e a gente fazer contra-informação, por exemplo, os caras postam uma foto dizendo que, sei lá, que a Ana come criancinha. A gente, em 2 segundos, pode postar para mais milhões de pessoas dizendo a Ana não come criancinha, a Ana existe, a Ana é essa pessoa aqui e tal. A gente tem uma ferramenta que a gente usa muito pouco, que é o WhatsApp, que é as redes sociais, porque a gente está muito preocupado com as nossas questões. Eu acho que a gente não entendeu ainda, da gente que eu digo, a maioria de nós, né? A gente não entendeu ainda que a gente é o inimigo mais fácil do discurso conservador. Não é só porque nós somos visíveis, é porque nós somos fáceis como alvo. Porque a gente é muito ético, a gente é muito legal, a gente é muito preocupado com as questões. A gente não faz um WhatsApp de 290 pessoas para contrabalançar o WhatsApp lá do Inominável. Então, eu acho que tem primeiro proponho que a gente faça um WhatsApp para disseminar contra-informação durante a eleição de 2018, que está aqui, acontecendo já. Mas eu acho que tem essa dimensão do tempo, que não é no tempo, que é no tempo não linear da internet também, entendeu? Que eu acho que, por exemplo, não sei se Wagner quer falar, mas assim, Wagner aprendeu muito sobre a não linearidade da internet recentemente, né? Mas assim, eu acho que tem toda uma vida acontecendo na internet que a gente nem sabe. Só que essa vida vai determinar quem é o presidente do Brasil esse ano. E acho que a gente está tratando isso como se isso fosse acontecer muito longe da gente ainda. E eu acho que a gente, se não acordar agora, vai ficar tarde. Então a gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer mais coisas, a gente tem que ir no... Mas você imagina se a Ana conseguir 10 votos por ação, já está maravilhoso, entendeu? Então assim, a gente tem que se preocupar com isso está acontecendo. Pensei se vocês não querem fazer algum comentário a partir da provocação. Boa tarde, boa tarde. O meu nome é Carlos Ragazzo, sou professor de pintura tradicional japonesa em papel, sumie. Tem muito a ver com o corpo, que eu trabalho com a pintura gestual.
eu estou trabalhando, tentando divulgar a técnica através de oficinas e demonstrações abertas, até porque, junto com o eu sou físico de formação, eu tento levar questões relacionadas a clima, a constituição da sociedade, o panorama ambiental do nosso país, que me preocupa sobremaneira. Tento divulgar isso via internet, pelo Face, e tenho percebido o seguinte: apesar da extensão das redes sociais, é preocupante. Eu acho que o brasileiro ele sofre uma espécie de lassidão mental. É muito estranho isso. Eu achei 2 páginas, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Por favor, me parem qualquer coisa. Eu achei 2 páginas que vendem material de pintura oriental e comecei a postar as fotos nessas páginas. Teve um alcance mundial. E aqui ninguém vê. As pessoas veem, mas eventualmente curtem e não dão respaldo nenhum. O pessoal de fora deu um retorno que eu falei: o que é isso, cara? Tive 27 mil curtidas. Eu falei: como assim? O que está acontecendo? Porque as pessoas do mundo têm um interesse incrível pela arte e pela educação. Coisa que o brasileiro acho que tem, mas novamente parece que as pessoas de bem estão inoperantes. A gente não dá respaldo às pessoas que fazem arte e cultura no país. A gente curte, mas não compartilha. O que na verdade estende a rede de informação é o compartilhar no Facebook, por exemplo. É o outro saber o que está acontecendo. Se você curte, ninguém vê. A pessoa sabe, é legal, o cara curtiu, mas ele não estendeu para a própria rede. Esses tantos milhares de pessoas, né, que poderiam ter acesso a... Você tem uma rede do Face, mas a rede é limitada aos seus amigos. O que estende a rede é o compartilhamento, é o outro saber que você está fazendo cultura. Minha página é particularmente arte educativa. Desculpa a propaganda, é Carlos Ragazzo no Face, mas entrem, conversem comigo, você. A conversa entre si, né? A minha preocupação é a arte e educação. O que eu acho que está acontecendo no país, eu acho que é um desmonte da educação que vem desde do período militar. Eu acho que a única maneira... Bom, é um desmonte da educação. Eu acho que os artistas, nossos artistas, de alguma maneira, em alguma instância, temos que começar a vestir escola. Nós temos que fazer, eu não sou professor de escola, sou autônomo, mas nós temos que fazer a arte e as preocupações estéticas que nós temos, filosóficas, humanistas, etc., que nós temos, chegar à escola. Porque as escolas são, e os professores são os principais veículos de divulgação da cultura, de boa cultura. Eles atingem muita gente. Por isso do desmonte da escola, por isso do enxugamento, eu chamo de escravismo, por supressão do imaginário. Por isso que eu tenho essa preocupação do governo de tirar, de todos os governos, na verdade, mas de tirar a educação, de tirar a filosofia, de tirar a sociologia, de tirar a educação física. Eles vão enxugando o imaginário, portanto a rede cognitiva das pessoas, e fazendo as pessoas ficarem emborrecidas. Essa moçada está sedenta de cultura. Eles querem cultura, estão fazendo cultura na rua. Eles querem todo tipo de cultura, só que não tem subsídio. Então eu acho que a arte tem que chegar na escola. Estou tentando fazer de tudo para poder divulgar. Olha, pincelem. As civilizações orientais são como são porque elas são civilizações do pincel. O pincel tem outra dinâmica cognitiva, exige outra dinâmica cognitiva, que não é escrita. Eu queria chegar na escola de alguma maneira. Eu quero que as pessoas... Vou concluir. Quero que as pessoas se eduquem em vários níveis. Então eu acho que nós artistas temos que, de alguma maneira, temos que espalhar o conhecimento via midiática, de toda maneira, dessa maneira, por exemplo, mas nós temos que, em alguma instância, chegar na escola. A escola necessita dessas perspectivas, porque os professores estão sobrecarregados, já dei aula. É muita responsabilidade e é muito peso, é pouco tempo. Ok? Obrigado. Você quer falar sobre isso? Alguém quer fazer mais algum comentário? O microfone está aberto. Não, só um comentário. É que eu percebi que lá tem muita gente, né? Tem uns 100, 200. Eles estão fazendo um negócio que chama K-pop. E eu sou professora aí de escola. Eu pensei assim, eles não querem estar aqui. Eu estava falando aqui, eu achei importante. Porque eles não querem... Ai, gente, eu odeio o microfone. Precisa. Ai, então... Eles não querem estar aqui, né? Aqui tem quantas pessoas? Achei a conversa super bacana, né? Assim, reflexiva, mas assim, como... primeiro, que aquilo é cultura, né? Eles não estão... a gente estava falando, acho que eles não querem estar aqui, eles não gostariam de estar aqui, aquela meninada. E lá tem muito mais do que aqui. Eu estou pensando...
sabem o que está acontecendo. Acho que eles não sabem o que está acontecendo aqui, é diferente. Não, porque a minha observação foi, eu dando aula de artes em escola, eu quero falar essa conversa aqui para aquele pessoal de lá. Então eu fico tentando fazer uns negócios do K-pop no fundo. Exato. Aqui. Mas, gente, é isso que eu digo. Qualquer estratégia funciona. Se tiver que botar um K-pop aqui pra gente chegar neles, a gente vai botar, entendeu? Eu acho que é esse lugar que eu tô falando, que eu acho que essa proximidade com o que é a vida do outro também. Se o objetivo é falar com a galera que tá... Gente, eles estavam ali, a gente comentou mais cedo, eles estavam ali pintando cabelo. A ação deles era hiper performática. Eles estavam um grupo pintando o cabelo dos outros, uns dos outros, descolorindo o cabelo. Aí quando tirava, acabava e botava água e tirava e via que descoloriu, eles aplaudiam o cabelo novo do outro. É uma coisa incrível, entende? Mas a gente estava aqui num outro lance, mas se a gente fosse lá chamar, tinha que ter outras estratégias. Mas eu entendo, assim, se a gente ficar só falando aqui no nosso lugar, também não adianta ir pra rua, né? Não, acho que eu tô falando disso mesmo, dessa estratégia, de como aproximar, né? Não separar mais, como juntar mesmo. Não consigo falar. Eu acho que é um trabalho de infiltração mesmo. Vou aproveitar que está chovendo e assumir essa condição infiltrada, vazante, né? Molhada. Eu gosto. Eu acho que é de uma infiltração mesmo, esse trabalho da educação, da escola. Eu acho que é um campo de atuação também, sem dúvida, né? Hoje no campo de atuação artística, para mim, sem dúvida, é um campo de ação pedagógica, né? Um campo de ação de experimentação, de pesquisa, de compartilhamento de outras formas, que não seja só da dimensão de obra, que a gente entende como obra pronta e, né, algo que a gente vai construir junto. Então concordo, né, e também acho que esse é uma busca, um desafio, algo que a gente tem que dialogar, que ouvir também, que entender essas demandas, e ao mesmo tempo entender que são temporalidades e espaços e articulações diferentes. Estamos aqui e celebro essa presença aqui, estão lá e celebro a presença lá, e eventualmente a gente vai se encontrar, e já estamos nos encontrando e estamos nos atravessando aqui também, e estamos convivendo nessa dimensão, que eu acho que já é algo muito interessante, assim. Mas com certeza algo que é também nessa intenção, nessa convicção de algo que você coloca como algo em espaço e um tipo de diálogo que você quer articular, né? Que você pode articular, que é o espaço da educação, ou o espaço formativo, ou o espaço pedagógico, ou o espaço crítico, como que a gente quiser chamar isso, né? O espaço da comunicação, ou o espaço da mediação. Tem tantas formas que a gente pode articular isso, né? E que eu acho que é de uma dimensão, de uma evolução também da própria ideia do que pode ser arte, né? Que ela estava falando aqui que antigamente era assim, que ela não gosta e tal. Eu também acho difícil, assim, que é também de uma concepção, assim, às vezes difícil da arte ou do artista, né? Assim, uma coisa um pouco antiga, né? No sentido dessa dimensão da arte, desse lugar preservado, né? Ou desse lugar sagrado, ou só desse centro. A arte acontece ali, acontece no museu, acontece também no museu, mas ela pode, né? O que caracteriza a prática ou a dimensão de experiência artística também, né? E às vezes uma concepção antiga do artista ou da arte como algo muito distante, e por vezes ele pode ser distante mesmo, né? É igual quando as pessoas entram numa galeria de arte, todo mundo diz assim: oi, tudo bem? Entra na galeria, todo mundo fala mais baixo, fica mais lento o corpo. Por que isso acontece? Por que ninguém senta no chão do museu, né? Então, experiência fora da vida. Então, é isso, né? Essa dimensão da arte-vida, essa aproximação, né?
de arte e vida. Assim. Então eu acho que é também um trabalho de desconstrução e reconstrução e reinvenção do que pode ser essas relações. E acho que a educação está muito junto nessa estratégia, nessa concepção também, né? Muito antiga dessa coisa desse espaço específico, ou que o artista, né, não come, né, não precisa de dinheiro. Dinheiro às vezes é um tabu, né, de conversar na arte, assim, né? Dinheiro é uma dimensão assim, muito problemática no sentido pela falta de dinheiro ou pela quantidade enorme de dinheiro em algumas coisas e para outras, né? É uma coisa que precisa ser conversada também, assim. Ou da dimensão de acesso, quanto que custa o ingresso, quanto que custa o ônibus para chegar lá, que hora que termina o espetáculo para voltar de ônibus ou de trem ou de metrô. São questões que a gente precisa constantemente estar pensando, estar refletindo sobre isso, que a prática artística também envolve essa articulação, que não é só o trabalho, que não é só a obra, é a articulação, né? Como que eu vou articular esse trabalho no mundo, com o mundo, né? Então, acho que é por aí. Acho que você pode falar um pouco mais sobre essa relação da arte e vida. Acho que é legal. Eu acho que isso que você falou da galeria é tudo parte de um projeto de separação, né? Histórico, assim, em que o procedimento artístico, o dispositivo né, crítico da arte, ele tem que ser separado da vida. Porque a relação da arte... Mas, enfim, na área do corpo é mais grave, porque ainda tem a ver com virtuosismo, que é um problema, porque aí tem a questão de você ter... Né, você só é arte o que você não consegue fazer. Se você consegue fazer, não é arte, não é mesmo? Então, o problema dessa separação da vida, ela está na origem da definição de arte. Então, você tem que definir a arte pelo que é impossível aos normais fazerem. No caso da dança, é fundamental na história da dança, né? Então... recuperar esse lugar de que a arte pode ser uma coisa que qualquer um poderia ter feito, mas você escolheu fazer daquela maneira, e se você nomeia a arte, é uma ação profundamente subversiva do ponto de vista social e histórico, entendeu? Então as instituições como um todo são muito refratárias a isso. Mesmo quando hoje você vê, por exemplo, existe um boom internacional no mercado das artes visuais, de artistas que vieram da performance e se tornaram muito importantes na área das artes visuais, né? Desde artistas que já eram do âmbito da performance, como a Marina, até artistas que vieram da coreografia, como Xavier, como Jerome, como o Tino Segal. Essa apropriação do estado da performance dentro da instituição, ela é muito problemática, se você olhar como é que isso está acontecendo. Porque a própria instituição começa a criar limites. Então, assim, não é suficiente uma pessoa entrar andando no museu. Você tem que fazer com que aquela andada tenha 120 pessoas andando sincronizadamente, porque é a dificuldade que dá o caráter artístico do que está acontecendo. Estou falando de uma obra concreta, de um artista que propôs a uma instituição que a obra que ele queria fazer era andar dentro do museu de uma forma não cerimonial. E o curador do museu respondeu, mas só uma pessoa? Ele falou, pode ser só eu andando pelo museu o dia inteiro? Como se fosse uma pessoa normal, que a gente não anda normal dentro do museu, né, dentro da galeria. Ele falou, eu quero andar como uma pessoa normal dentro do museu. E o cara falou, se você botar 100 pessoas fazendo isso, acho que vai funcionar. Essa resposta, para mim, ela resume muito a relação que a instituição quer ter com a vida, entendeu? Um ato de vida dentro da instituição, ele atrapalha muito a instituição. Então você precisa transformar aquele ato de vida num ato visivelmente performático, grandioso, complexo. Caso contrário, por que a instituição está fazendo aquilo? Então, esse lugar do trabalho pequeno, do trabalho do contato da vida, ele é difícil de realizar no âmbito das instituições mesmo. Porque elas têm essa demanda da espetacularização. Ou seja, quando você pensa, por exemplo, pegar uma coisa bem rapidinha, quando você pensa em Hudson Church, por exemplo, foi um movimento dentro da dança que aconteceu em Nova York no final dos anos 60, começo dos anos 70. Que era justamente de falar, vamos pegar o gesto comum e transformar em ato cênico. Então vou atravessar. Tem um clássico desse movimento que é só atravessar o palco andando. Pessoas comuns atravessando o palco. Isso foi muito nicho na época, era super pequeno, ninguém via, né? Se você pegar o livro que conta essa história, o Terpsichore in Sneakers, ela fala, o dia que nós olhamos em volta, tinha um cara que a gente não sabia quem era. E a gente perguntou, é seu amigo, é seu amigo, é seu amigo. A gente falou, nossa, é o nosso primeiro público, é um cara que veio. Então
Então era uma coisa muito pequena. Quando eles foram recuperados no final dos anos 90 por uma grande galera da área de dança e performance, como o grande lance do Ivone Rainer virou, foram catar a Ivone Rainer dando curso, a Simone Forti lá não sei onde dando uns cursos, acharam a véia, acharam o Steve Pett, todo mundo virou estrela. Quando você vê como foram remontadas as peças dele, as peças deles foram remontadas como se fosse um balé em 4 atos. A peça da Ivone Rainer eu fui ver uma vez uma remontagem que tinha mais luz que o musical da Broadway. Eu duvido que tivesse luz no original desse jeito. Então, assim, tem uma necessidade de espetacularizar o gesto mais básico que você coloca aqui. Porque o gesto pequeno, ele é muito incômodo. Esse gesto pequeno que eu fico aqui com você, ó. O pessoal não consegue assistindo a gente ficar aqui. Porque isso aqui não é nada, certo? A gente tá aqui, ó. Mas isso aqui, se a gente fizer realmente bem feito, isso é enorme, não é? Então, eu acho que tem essa dificuldade de ocupar o espaço público de uma maneira que o público também se sinta que não está... O público não caia nessa lógica que foi ensinada ao público de que você só vale a pena assistir uma coisa muito difícil de fazer. Ou uma coisa que demora muito. Ou uma coisa que só aquela pessoa consegue... Né? O que é o balé clássico? O balé clássico é uma coisa que você torce pra bailarina morrer. A gente só assiste balé pra isso. Como circo. É verdade, gente. Isso não sou eu. É uma coisa teoricamente estudada. Porque a morte, assim, o erro, é o que faz aquilo ali valer a pena. Então a bailarina que dá 32 foetês no lago, ela tá ali pra isso. O resto todo não importa. Se ela der os 32 foetês, você fala... Sair de casa para ver 32 foetês, que alegria. Então é difícil você passar centenas de anos falando para as pessoas que o ato cênico é dar 32 foetês e depois convencer o cara que esse aqui se joga no chão e fica ali no chão deitado, e é um lance importantíssimo. Então tem esse lugar do pequeno contra o grande, eu acho que na nossa área que a gente precisa pensar. Porque o político não está nesse grande, o político eu acho está no pequeno. Agora, como fazer esse pequeno ter o mesmo status institucional, econômico e mesmo político para que a gente consiga realizá-lo de maneira que os artistas possam viver, né? Porque também tem isso. Acho que assim, no panorama a gente faz uma clara escolha por alguns tipos de trabalho. Isso teve uma pena, quer dizer, nós fomos penalizados ao longo dos anos, nós temos menos patrocínio do que se nós fizéssemos grandes espetáculos, certamente. Mas eu acho que é o que faz sentido fazer, porque realmente fazer mais no mundo acabando como tá, fazer mais um espetáculo, mais um negócio que não atinge ninguém, ou que tem uma aura perfeita e tal, a mim não interessa, mas acho que é essa luta diária mesmo. Não sei se eu respondi assim, mas é o que eu vejo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente está se aproximando da nossa hora de encerrar. Estou muito contente de estar aqui presente num evento importantíssimo para mim. Apesar de que não é bem as artes que eu venho procurar, mas essa ligação das artes com a vida e com a política comum, a política do ir e vir, a política de ser cidadão, esse lado me interessa muito. Como é que vai fazer isso se multiplicar, crescer, né? Eu acho que esse espaço aqui me deu assim muita inspiração. Então, nesse sentido, eu considero esse espaço um espaço de arte também. E vim com 2 amigos que também se interessaram muito. Eu pensei, se chover não der para ouvir o bate-papo inteiro, né? Então vocês também estão divulgando esse espetáculo no site, né? Que a gente vai poder ver no YouTube, para eu mandar para os meus amigos também. Ó, Dani, é o quê? No Facebook da MIT. Espera aí, Dani vai explicar tudo. No site mitsp.org ficam os vídeos, né? Além do Facebook da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Tá? E no canal do YouTube também, da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Para que haja mais iniciativas como essa e pessoas tão interessantes, está falando, está suscitando, como inclusive a gente está presente nesses espaços, né? Tão necessários como sei lá, as redes sociais aí, né? Então, muito obrigada. Era aqui. A gente veio com um outro evento aqui no Itaú. Pegamos esse de carona
Vamos para lá. Muito bom. Obrigada. Tem essa coisa também, assim, que eu fico pensando, que também é uma arte, eu fico pensando que talvez hoje é uma arte do encontro, né? Porque a gente está se encontrando aqui e tem uma coisa muito democrática que também às vezes é ter visto a obra, não ter visto a obra, mas acontece alguma coisa que eu acho que tem esse momento que pulsa com o espaço urbano e que eu não preciso de ter visto para eu poder estar participando aqui, ou eu não preciso de ser um especialista em arte para poder fazer algum tipo de pergunta, que eu acho que cria uma aproximação e cria o encontro como uma ideia de um acidente também, né? Porque é muito bom conversar com quem já viu alguma coisa que eu fiz como artista, ou como a Ana fez lá, o trabalho dela. E é muito bom também quando outras coisas podem aparecer. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, quando a gente está falando também de arte hoje, e arte como liberdade, a gente não está pensando mais amplo, como, por exemplo, a coexistência de muitas coisas como formas de ver o mundo, que não necessariamente só pelo viés artístico, né? A arte como um endereçamento, assim, um convite, mas estar lá, estar andando de skate, estar namorando, tudo isso também é performance, tudo isso também é vida, tudo isso também está no espaço, porque senão também a gente corre um risco de ficar... a gente fala tanto em liberdade, parece que a gente também está querendo capturar as pessoas para gostarem de arte. Eu acho que arte é convite, né? E acho que na rua, não sei, da experiência que eu gosto de fazer, é diluir muito esse lugar de uma expectativa de que aconteça alguma coisa, né? É estar na presença, né? É trocar pontos de vista, né? E às vezes eu quero falar de uma coisa, mas a cidade tem uma coisa para me falar mais interessante do que eu tinha previsto. Eu vou encontrar com ela vai me falar alguma coisa que pode ser muito mais gostoso o papo. Então acho que tem uma porosidade, né? Que eu acho que a arte criar esse espaço aqui no passeio, na Paulista, nesse momento, e a gente está junto, tem cada vez mais eu tenho sentido que a gente tem tido vontade de encontrar, né? De ser escutado, de falar, de ler para o outro. Eu acho que tem uma potência aí que é muito bom nesse momento estar vivendo isso. Talvez sem muito querer precisar os resultados. Eu acho que eu acho muito legal você falar disso, do convite e dessa dimensão, dessa fonte, dessa nutrição que não é só da arte, né? E às vezes realmente é isso, e acho que a arte, ou a dimensão da prática, a arte nem fala da arte, a prática artística, ou a prática estética ou política, tem essa dimensão do convite, ou a dimensão do exercício da abertura, né? A gente se exercita aqui como se abrir, ou tipo como... Ela falou, eu não sabia se ia chover, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse exercício do risco, né? A gente não sabe, a gente tem algum código aqui, você senta aí, eu sento aqui, a gente fala, você fala e tal, tem algumas... mas podem acontecer, a gente não sabe, se chover, o que vai acontecer, a gente vai derreter, né? Ou não. Esse risco, essa abertura, né? Essa coragem, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vou nesse encontro, eu acho que é muito interessante poder compartilhar isso, porque é esse exercício, né? Que a prática artística nos lembra, ou nos fortalece para, quando eu voltava no metrô hoje, vi um monte de gente de fone, falando, não, eu vou continuar ouvindo, né? Eu não vou... me nutre nesse sentido, assim, né? Então, eu fico pensando muito como esse exercício de abertura também, com esse aprendizado, como essa nutrição, como para esse convite, para esse desdobramento e para essa coragem de autonomia, de risco, de apesar de não saber o que vai acontecer, a gente vem, né? E a gente se arrisca também. E a gente se surpreende, né? E eventualmente, muito provavelmente, a gente pode conhecer o outro, conhecer outras pessoas, conhecer outros pontos de vista, outras vozes, né? Ouvir. E acho que essa experiência é muito, muito vigorosa, muito vital,
dessa dimensão de vida mesmo. Assim. Não, queria agradecer muito ao pessoal da Mostra Internacional de São Paulo de ter trazido esse projeto para cá, que é uma coisinha pequena, mas que pra gente é muito emocionante de fazer. De mobilizar as pessoas nessa ideia, que nada mais é do que uma ideia mesmo, né? Porque é isso, é uma ideia no sofá, mas a gente quer que as pessoas se lembrem como é fácil fazer isso. É muito fácil. Então, o que a gente quer é que as pessoas voltem a ler uns para os outros, porque a gente compartilha tudo na internet, mas não é a mesma coisa, né? Do que eu chegar aqui e ler para você um negócio que eu achei bom e tal. Então, agradecer, Dani, Tó, Andréia, todo mundo. Dizer que aqui em São Paulo, eu acho que a Paulista não é por acaso que a gente está aqui, acho que a Paulista é esse lugar de decisão, eu acho um pouco sobre como São Paulo quer ser, que São Paulo que vocês querem. A gente lá no Rio está com problemas um pouco maiores, eu estava rindo hoje, por que eu estava falando isso na comida? Não sei que eu estava falando hoje de manhã, que a gente lá no Rio, um amigo meu do Rio, estava brincando no Facebook com um amigo de São Paulo, o amigo de São Paulo estava reclamando do prefeito daqui. E aí esse meu amigo do Rio falou: amigo, você está lutando contra o capitalismo. E contra isso, a literatura, a arma. Nós estamos lutando contra Deus. Está muito puxado lá no Rio. Então, porque lá não tem, lá é tipo, né? Abençoados e não abençoados. Está puxado. Então, assim, eu queria só lembrar que esse ato pequeno, ele reverbera, sobretudo num ano eleitoral. Então, quem acredita que a gente não deveria eleger líderes que são pela censura, ou que são pela restrição dos direitos individuais, ou que são pela ocupação armada, ajudem esse ano a não eleger essas pessoas. Não votem nulo, amigos. Vamos votar em outras pessoas, vamos fazer campanha na nossa família, vamos encarar aquele tio chato. O tio chato é importante, porque o tio chato vai votar nessas pessoas. A gente precisa ir lá abraçar o tio chato. Então é uma campanha que eu faço agora a todos, por favor. O ano tá apertado, tá puxado, tem Copa do Mundo. Quando acabar a Copa, que a gente olhou pro lado, eleição. Então, essas ações pequenas que a gente está falando de vida e arte, eu acho que é estar na rua, mas é também estar na sala de casa, é ir na casa da avó, é ir no escritório, falar com aquela pessoa que você acha que de repente não está entendendo o que está acontecendo e tentar explicar. Quem é professor tem essa missão, acho que redobrada, né? Boa sorte, Patrick. E é isso aí. Obrigada, gente. Gente, então muito obrigado pela presença de vocês, pela escuta de vocês, e eu espero que a gente possa seguir com mais conversas na rua, inclusive no próximo domingo. Faz a propaganda aí, né? Vamos encontrar aqui de novo domingo que vem, às 14 horas, tem uma mesa com o tema Amor e Ódio ao Corpo no Brasil, com o Gaudêncio Fidelis, a Laís Machado e a Leonarda Glick, com a mediação do Patrick também, né? Venham, vai ser bem bacana. Muito obrigada. Obrigado, gente.